Sejam muito bem-vindos a mais um JuizPod, o seu podcast jurídico. Eu sou Karina Calisto, estou ladeada pelo meu amigo Matheus Bisset. Mais uma noite de JuizPod. Noite empolgante, né? Com um convidado que foi, assim, além de muito esperado por nós, muito pedido pelo nosso público, e ele finalmente veio. A gente está tendo a honra de recebê-lo hoje. E com um tema muito relevante, muito importante, muito discutido atualmente. Hoje a noite promete. Bom, antes de apresentar o nosso convidado, que dispensa a apresentação, queria falar para vocês rapidamente do nosso parceiro, o Porco Steakhouse. Vocês já sabem, quem acompanha o JuizPod sabe que as noites de quinta-feira sempre terminam no Porco Steakhouse, que é um restaurante especializado em carne suína. Além de carne suína, eles têm um cardápio variado, com pratos deliciosos. Eu falo sempre, como minha avó diria, de comer rezando de joelhos. E de segunda a sexta eles têm um almoço executivo. Às sextas-feiras tem um almoço delicioso com piano ao vivo. E às quintas-feiras à noite, happy hour com uma carta de drinks, carta de vinhos, sem dúvidas. Sensacional. O melhor lugar para vocês finalizarem a noite de quinta-feira. Nossa, como sempre, será finalizada lá. Estaremos lá. Sem mais delongas. Vamos apresentar. Vou te dar aí a honra de apresentar o nosso convidado. Que honra, né? Um convidado muitíssimo importante. Nosso querido, amado, inspirador, professor de todos nós. Professor de todos nós. Fred Didier, ele que é sócio do escritório Didier Sodré e Rosa, professor titular da Faculdade de Direito da UFBA. Ele também possui livre docência em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, USP, pós-doutorado pela Universidade de Lisboa, doutorado em Direito pela PUC de São Paulo, mestrado em Direito pela UFBA, graduação em Direito pela UFBA, diretor acadêmico da Faculdade Baiana de Direito, coordenador da comissão responsável pela revisão do projeto do novo CPC na Câmara dos Deputados, membro da Academia de Letras da Bahia e da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, autor e organizador de diversas obras jurídicas. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco, professor Fred. Isso é só um resumo. Um resumo. Eu confesso, assim, eu pedi, né, pro professor Fred Didier mandar um mini currículo pra gente. Ele botou advogado e professor titular da UFBA. Eu falei, não, mas são tantos feitos que a gente tem que citar pelo menos alguns. E assim, professor, primeiro, dar as boas-vindas, dizer que é uma honra para todos nós do JuizPod, do Bahia Notícias, particularmente para mim também, que o senhor foi com quem eu aprendi processo civil. Aprendemos, né? E até hoje é a quem recorro. Eu tenho sua coleção de livros. Lembro das coleções até hoje, as cores lá na faculdade, que a gente buscava todo semestre. Então, com certeza. Hoje é um dia muito especial para todos nós. Muitíssimo obrigado, professor, por ter recebido o nosso convite. Eu preciso acrescentar aqui ao currículo do professor uma coisa que ele mesmo citou, sim, né? Importante. Que é flamenguista, tropicalista e gincanista. Porque foi na época de gincana de colégio, antes de cursar direito, que eu soube da sua fama como um idealizador ali de tarefas, mas como uma referência de fique tranquila, você pode fazer gincana que você não vai perder de ano, não. Temos um dos maiores juristas do Brasil que faz gincana. Seja muito bem-vindo, professor. Uma honra receber. Obrigado, Karina. Obrigado, Matheus. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar bastante. E é isso. Só para dizer que eu demorei para vir, porque eu demorei para ser convidado. Eu fui convidado e aceitei. É verdade. Foi e eu fui cheia de dedo. Eu falei, vou lá tentar essa agenda. A gente tentou a primeira data super rápido. Justiça seja feita. Bem objetivo. Eu posso, não posso, decidir eu posso, decidir não posso. Não, foi um nome que desde o primeiro episódio já, assim... Vamos ter que chamar Fred Didier. Não tem como esse programa acontecer sem ele. E aí, quando veio o tema, eu falei, não, a primeira pessoa... Eu gosto muito de conversar, então vamos conversar. A gente vai ser uma satisfação. E eu já vou começar perguntando, porque assim, além disso tudo, estamos aqui, gente, diante de dos maiores juristas do Brasil. Quem está falando isso sou eu aqui, mas não só eu, porque a maior autoridade para dizer quem é alguém está dizendo isso, que é o ChatGPT. Eu fui buscar quem são os maiores juristas do Brasil e os maiores processualistas civis do Brasil, e sem nenhuma surpresa apareceu o seu nome, professor. Bom, dentre tantos feitos, o senhor foi coordenador ali da comissão que
geriu o projeto do novo Código de Processo Civil. Inclusive, eu estava na faculdade na época, tive que aprender ali no meio do caminho tudo de novo, mas que foi um projeto muito louvável, que é o que nós temos até hoje. Então, eu queria começar lhe perguntando, né? O senhor é uma pessoa que me inspira profissionalmente desde antes de eu conhecê-lo profissionalmente, né? E inspira tantas pessoas, sem sombra de dúvidas, em todo o Brasil. Então, eu queria lhe perguntar um pouco da sua trajetória para se tornar essa grande referência nacional que o senhor é hoje no direito e, sobretudo, particularmente no processo civil. Pô, a pergunta é muito boa. Mas você quer que eu comece a falar da época de colégio? Qual é o corte temporal? Surgiu um corte temporal? Não tem corte temporal, mas assim... O que vier assim, que o senhor acha interessante da sua trajetória e de marco para a construção da persona, né, que o senhor é hoje? Veja, aí eu acho que é um bom caminho. Como você mesmo colocou, na minha bio, na bio do meu perfil do Instagram, aparece lá que eu me auto-identifico como professor, como advogado, mas como flamenguista, como tropicalista e como gincanista. O Flamengo é um amor meu. Zico é o meu maior ídolo. É a pessoa que mudou bastante. Zico foi o sujeito que fez com que eu me encontrasse com um amor que é o Flamengo. É o meu amor mais antigo. Eu me lembro claramente do dia 13 de dezembro de 1981, eu tinha 7 anos e assisti sozinho numa casa lá em Vilas do Atlântico. Vilas do Atlântico tinha acabado de sair. Vilas do Atlântico é de 79. Sim. E meus pais foram um dos primeiros a comprar as 35 casas que a Odebrecht lançou. Vilas é um loteamento da Odebrecht. A Odebrecht lançou Vilas e colocou 30 casas prontas para lotear Vilas, né? Para habitar. Meu pai foi um dos primeiros a comprar. Em 79 e 81 assisti a final do Mundial lá, sozinho, de noite, numa televisãozinha horrorosa que tinha. E eu me lembro, quando terminou, eu ir na cama, acordar meu pai e dizer assim: meu pai, somos campeões do mundo. Nunca esqueci disso. É uma cena que eu nunca esqueci. Então, sou um flamenguista, o amor do Flamengo. Sou um tropicalista, porque a minha utopia é a utopia tropicalista. Ou seja, o mundo que eu quero viver é um mundo com aquela utopia em que eu possa misturar Batman com Macumba, que eu possa misturar fazer a geleia geral, como diz a canção, né? Fazer um Bumba Meu Boi com Beatles, Luiz Gonzaga com Eric Clapton, enfim, você poder conviver com o diferente, com o erudito, com o popular. Essa mistura é a utopia, é a minha utopia de vida, né? E gincanista. Por que gincanista? Porque eu sou estruturalmente um gincanista. O que significa ser estruturalmente um gincanista? É aquele que participa das gincanas? Não. A participação de gincanas, eu sempre participei muito de gincanas desde 87. De 87 a 92 eu participei como participante, né? A partir de 93, na verdade a partir de 91, já entre 91 e 92, eu fui convidado pela uma amiga de minha mãe, professora Virgínia, dona da Éden, antiga escola Éden, não existe mais, que sabia que eu gostava de gincana e pediu pra gente organizar a gincana da Éden. Eu tinha 16 anos, em 17, né? 17 em 91. E eu organizei gincana, eu participava de gincana e organizava gincana. 91, 92 eu organizei a gincana da Éden. Em 93 organizei em outros lugares. Então eu organizava e participava. O meu jeito de viver a vida é um jeito gincanista. Eu não tenho problema, eu tenho tarefa. Exatamente, é isso aí. Eu tenho tarefa. Então, o gincanista, ele tem uma característica, o estruturalmente gincanista, como é o meu caso... Que é mesmo, porque não falou prova, falou tarefa, aí você sabe que é gincanista raiz. Exatamente, tarefa. Tarefa. Bloco de tarefas, isso é importante. Uma pessoa que é estruturalmente gincanista, ele gosta mais da gincana do que de ganhar. É uma coisa interessante isso.
o amor, a emoção é a realização. É você realizar a tarefa. Se desdobrar ali. Fazer aquilo e fazer da melhor forma possível aquilo que é o negócio, entendeu? Ganhar é uma consequência disso. Uhum. Mas você pode não ganhar e fazer a sua gincana. Um pouco antes de começar, Matheus me perguntou por que isso, né? Se eu gostaria de voltar a fazer gincana. Aí eu falei para ele, veja, eu sou estruturalmente um gincanista, mas a gincana mudou de sentido para mim. A minha gincana agora é outra. As minhas gincanas agora são outras. A gincana da adolescência cumpriu o papel dela. Sim. As gincanas da minha primeira vida adulta cumpriram o papel delas. Hoje eu tenho outras gincanas. Eu sou uma pessoa de 50 anos, então você tem uma pessoa de 50 anos e com os pais vivos, está numa situação em que você tem que, ao mesmo tempo, ver para os seus 3 filhos, eu tenho 3 filhos, 2 adultos e uma criança, e uma proto-adolescente, e tem meus 2 pais vivos. Então você fica aqui Você tem que cuidar dos dois. Você tem que fazer frente a essas 2 demandas, são demandas completamente diferentes. E tem que se realizar na tarefa. Então são várias gincanas. São as gincanas do conhecimento. Eu tenho uma atividade intelectual muito, muito intensa, então quando eu parto para cima de um empreendimento intelectual, aquilo para mim é uma gincana. Se eu quero fazer uma graça na minha vida, por exemplo, eu quis fazer uma festa de 50 anos para mim. Fiquei 20 meses organizando sozinho a festa. Caramba. Sozinho. Eu disse assim para minha esposa, você não vai cuidar disso. Eu vou cuidar. Fiquei 20 meses organizando a festa. Dentro de tudo que eu faço. Fiz tudo. Contratei as pessoas, gerenciava as pessoas, a festa tinha roteiro, enredo, tudo que eu montei. Isso é uma gincana. Tanto que no dia eu estava me sentindo como se estivesse no dia da gincana, entendeu? Eu estava lá. Aquilo para mim é o que me motiva, é o que me mobiliza. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que eu devo boa parte do que eu sou e do que eu consegui, isso tudo que vocês falaram, que eu represento para tanta gente, né? A isso. A essa característica. Pelo menos isso é uma autoilusão, pode até ser uma autoilusão, mas é como eu interpreto. Na faculdade, por exemplo, e talvez esse seja um ponto inicial interessante, porque eu fiz faculdade de 93 até 97, foram 5 anos, eu fiz UFBA, e num período muito ruim da universidade, muito ruim. A universidade estava muito mal, não tinha dinheiro, não tinha estrutura, não tinha professor, era um horror. E aí no 4º ano, 96, eu indo para a faculdade, me lembro bem do momento em que eu tive essa ideia. Eu ia para a faculdade de ônibus e pegava o Sussuarana, barra R2, que era Pituba, parava lá no Vale do Canela e subia para a faculdade de Direito. Subindo na faculdade de Direito, você subia por um morrinho. Hoje nem pode subir mais, mas tinha um morrinho ali que você subia para poder cortar caminho. E eu tive a seguinte ideia, por que a gente não faz uma revista com artigos da nossa turma de formandos, que gera uma forma de a gente escrever e, portanto, ganhar título para o futuro concurso que eventualmente quisesse fazer. A gente convida os professores da faculdade para escreverem e fazer com que eles se mobilizem, eles precisavam se mobilizar, a faculdade precisava voltar a produzir. E convidava outras pessoas. E a gente, ao fazer isso, a gente rodaria essas revistas e cada formando seria obrigado a vender um X número de revistas. Em 96, eu pensei em 6. E aí a gente conseguiria uns patrocinadores. Olha o pensamento de gincanista, né? Conseguiria os patrocinadores da revista. E o dinheiro todo ia ser revertido para a nossa formatura. Eu tive essa ideia, as pessoas, louco, mas assim, isso vai dar certo nunca. Mas eu fui atrás de uma editora chamada Ciência Jurídica, que tinha em Belo Horizonte e Salvador. A sede em Salvador era em frente ao Fórum Rio Barbosa. Fui lá, porque eu queria que fosse por uma editora. Fui atrás de patrocínio. Eu fui numa loja de discos chamada Aqui Discos. Veja que viagem. A loja que vendia de CD. Vendia CD no Shopping Bar, vendia CD no Iguatemi, no antigo Iguatemi.
Aqui Discos. Fui atrás de patrocinadores para juntar um dinheiro para bancar a edição. Consegui com a ciência jurídica que fosse um preço menor do que ele faria, mas a gente pagou a edição. E no primeiro momento, a gente, vamos imaginar, o livro custaria R$5, a gente venderia por 20. Pro avô, pro tio. Porque chegava pro avô e dizia assim, meu avô, ó meu nome aqui, eu vou. Tio, o cara dava R$20 para ajudar. Ele não queria o conteúdo. E deu super certo. Deu super certo. A gente criou uma revista jurídica dos formandos. Tinha até ISSN, que é o Código de Publicações Seriadas. Eu mandei uma carta para a ISSN. A revista tem ISSN. Fantástico. Aí em 97, que era o último ano da faculdade, já era um sucesso, né? Aí a revista, inclusive, ficou o dobro do tamanho, porque todo mundo quis escrever. E aí a gente já vendeu 8 para cada um, em vez de 6 para cada um. A gente fez para ganhar mais dinheiro. Hoje está vendendo um pouquinho mais de livro, né, professor? Não, hoje é bem menos. Não, veja bem. Eu. Mas, sim, o mundo de 96 era um mundo em que se vendia mais livro do que hoje se vende por conta da tecnologia e tal. Mas, pois bem, essas duas revistas, 96 e 97, foram os meus 2 primeiros textos doutrinários que eu escrevi. Os 2 primeiros. Em quantos anos? 96 eu tinha 22, 97 eu tinha 23. Eu me formei em 97. Então, o meu primeiro texto jurídico que eu escrevi foi em 1996, por causa desse projeto que eu concebi e depois trouxe Fabrício, que foi presidente da OAB, que é meu amigo de colégio e de faculdade, Jorge Santiago. Nós 3 somos os coordenadores da revista, a partir dessa ideia que eu havia concebido. Aí é um ponto interessante, né? Porque mostra ali a semente do que eu vinha me tornar. Sim. E um encontro que foi decisivo para isso se deu exatamente em 96. Um encontro decisivo. Porque o que acontece? Eu não sei se é o nosso tempo aqui, mas... Não, fica à vontade. O tempo é seu. O tempo é todo porque, seu. veja, em 95, eu era 3º ano de faculdade. E ainda não queria nada com a vida. Eu ainda estava vivendo os ecos da minha adolescência. Eu ia fazer 21 anos em 95. Ainda estava aproveitando muito a minha adolescência. Eu tinha acabado de começar a namorar com a minha atual esposa, Renata. A gente começou a namorar em outubro de 94. Numa gincana. Numa gincana. Renata era líder da gincana, eu coordenava a gincana. Era líder da gincana, a gente ficou depois da gincana. E estamos juntos até hoje, 1º de outubro de 94. E aí, eu estava com aquele eco ainda, né? Me divertindo, saindo, não sei o quê. Não estava muito ao fim da faculdade. Aí eu fui para um São João. Essa história é massa. Eu fui para um São João, eu e meu amigo Rodrigo Salazar, hoje professor da UNEB, fomos para o São João em Piritiba. Renata nem foi. Acho que não foi, não sei porque ela não foi. Mas acho que ia fazer uma prova de... Não sei. Não foi. Fomos eu e Salazar. E eu sou Flamengo doente. Eu tô passando ali em Piritiba, no São João, ouço um morador de Piritiba, um piritibense, um piritibano, ouvindo a Rádio Globo a final do Carioca de 95, Flamengo e Fluminense, 25 de junho de 1995. Aí essa é a data. Marcou isso. Você vai saber por que marcou. E aí eu bati na porta do cara e falei assim, pô, eu sou flamenguista. Posso ouvir também? Eu posso ouvir com você? Pode, entra aí. Vamos os dois ouvindo aqui. Esse foi o jogo do famoso gol de barriga de Renato Gaúcho. Sim. O Fluminense ganha do Flamengo por 3-2 e ganha o campeonato, sendo que o Flamengo era o time que tinha Romário, tinha Sávio, um timaço, o time ganhou mais pontos, estava bem à frente. Foi uma tragédia naquele momento. Mas foi uma tragédia de tal maneira, com gol de barriga de Renato Gaúcho. Era tanta informação que eu saí da casa do cara, encontrei Salazar. Salazar é anti-Flamengo. Ele não assistiu. Ele é anti-Flamengo. Ele é santista anti-Flamengo. Eu cheguei, Salazar, a partir de hoje, eu entro na vida adulta. Acabou a brincadeira. Eu fiz um decreto pessoal. Virou a chave, né? A partir de hoje, acabou a brincadeira. Eu vou entrar na vida adulta.
E o gol de barriga de Renato Gaúcho simbolizou isso para mim. Aí o que eu fiz? Voltei para Salvador, me inscrevi numa seleção para ser estagiário do Banco Econômico. Sim. Que era uma seleção dificílima. Para ser estagiário, né? Dificílima. A seleção parava aqui onde hoje é o Universo, aqui, perto do antigo Teresa... a Faculdade do Universo. Perto do antigo Teresa de Lisieux, onde hoje é o Hospital Teresa de Lisieux. Você tinha que ir para lá fazer a seleção, porque ali era tudo econômico. Uhum. Passei, velho. Incrível. Ia começar a trabalhar em agosto de 95. Primeiro dia de trabalho, depois pode jogar no Google aí, vocês vão ver. Acho que 10 de agosto, ou 9 de agosto, ou 11. Ou é 9, ou é 10, ou 11 de agosto de 1995. Aconteceu o quê? Depois você joga no Google. Uhum. Eu chego no Banco Econômico ali no comércio para trabalhar, todo animado. Não tem ninguém. Ninguém. Aí eu entro, o que está acontecendo? Aí tinha uma pessoa lá em cima. Uhum. Fred, você não está sabendo o que está acontecendo? Não aconteceu, não? O Fernando Henrique acabou de intervir no Banco Econômico. O Banco Central interveio no Banco Econômico. Na sua estreia. No dia do primeiro, eu nunca trabalhei. Eu fiz aquela seleção toda em julho para não trabalhar. Aí falou, agora eu não vou mais ser Não, aí olha só. Não, pra vida aí o que aconteceu? História massa. Liguei. Aí, pô, que merda, vou ter que começar tudo de novo. Aí procurei o pai de um amigo meu de infância, que era juiz federal, doutor Cândido Moraes Pinto. Meu tio, desde criança. Eu liguei para ele e falei, tio, estou precisando estagiar. Posso estagiar de graça com o senhor? Deus. Na Justiça Federal? De graça. Vou para lá agora. Claro. Porque não existia o programa de estágio na Justiça Federal. Naquele momento não existia um programa de estágio. Aí, deixou. Quando eu for começo a trabalhar com ele, uma semana depois trabalho com ele na segunda vara federal, a vara federal vira penal. Penal. Que até hoje, inclusive. Vira penal. Ali, setembro de 95. Setembro, outubro de 95. Por pouco a gente perdeu o Fred Didier no que merda, penal. Que merda. Aí, meu tio, penal não dá pra mim não, hein? Penal, eu não gosto de penal. Não. Aí ele falou assim, eu vou lhe indicar para você trabalhar com a minha amiga da quinta vara, doutora Neuza Maria Alves da Silva. Minha mestre. Mestre. É uma pessoa que, inclusive, que vocês devem chamar para vir aqui. Foi a primeira mulher negra vice-presidente do TRF. Vai ser uma honra. Faço, inclusive, um convite aqui. Minha mestra, ela sabe disso. E comecei a estagiar com ela. Inicialmente de graça, até que em novembro de 95, institui-se o programa de estágio da Justiça Federal. E eu passei a ser formalmente estagiário da Justiça Federal, onde eu fiquei até me formar. Saí de lá no dia 19 de dezembro de 1997, meu último dia de trabalho. Foram 2 anos e 1 mês de estágio. E por que isso é importante? Porque estagiando com a doutora Neuza e entrando na vida adulta naquele momento, eu comecei a lidar com processo físico. Sim. Eu tinha que preparar decisões, os despachos, tinha que compreender o processo de funcionamento. E eu começava a estudar processo civil na faculdade naquele momento. Então, processo como matéria começou a aparecer para mim como uma coisa que eu queria estudar. Sobretudo porque nesse bolo aí, histórico, eu fui no meu primeiro congresso como estudante para assistir e vi a figura de José Joaquim Calmon de Passos, falando sobre aquilo que era a reforma do CPC de 94, dezembro de 94. Sim. E aí eu assisti uma palestra de Calmon em maio de 95, no Otton, no antigo Otton, e olhei para Calmon e fiz assim, rapaz, isso aí é o que eu quero ser quando crescer. O Calmon era o maior orador que eu já vi. Eu acho que a Bahia já viu, assim, pelo menos nos últimos 50 anos. Foi uma coisa muito impactante para mim. Mas eu estava começando ali, ainda estava na fase adolescente, que aqui no primeiro semestre de 95, mas aquilo ficou na minha cabeça. Adulto. E Calmon, eu não sei se vocês têm essa dimensão. Talvez a geração de vocês não tenha essa dimensão. Mas Calmon era, naquele momento, a maior lenda jurídica viva da Bahia. Sim. Uma lenda jurídica viva da Bahia. Ele é de 1920, então ele tinha ali, quantos anos? 77
76 anos, né? 75 anos. Já era um idoso. Mas muito magrinho, assim, todo enérgico. E toda segunda e quarta de manhã ele ia para a faculdade, para a UFBA, para dar aula na especialização. Ele já era aposentado, mas dava aula na especialização. Então a gente via aquele senhor de calça cinza, camisa branca, com a maletinha, todo com cabelo com gel assim, magrinho. E a gente, pô, uma lenda passando, aquela lenda ali. Corta. 1996. Decido fazer a revista. Rapaz, é bom de data, viu, professor? Tô impressionada. Não. Aí vem, corta. Sim. Um ano depois, 1996, retoma aquele ponto que eu falei. Sim. Escolhi fazer a revista. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Qual foi a minha ideia? Interpelei Calmon. Esperei ele chegar. Cheguei cedo. Ele chegou e disse, professor, meu nome é Fred, eu sou aqui da faculdade, sou do 4º ano. Estou com uma ideia aqui. Aí eu comecei a falar, né? Ele começou a ouvir assim. E eu queria fazer um convite, professor. Eu queria que o senhor fizesse um artigo para a nossa revista. E queria também que o senhor fizesse a palestra do lançamento da revista, em outubro de 96. E uma última coisa, eu queria que o senhor lesse o artigo que eu escrevi, para ver o que é que o senhor acha. É meu primeiro artigo aqui, eu estou ansioso, assim, porque tem que me esforçar para poder... E é processo civil, então. Ele aceitou as 3 coisas. Ele mandou o artigo. Você podem ver lá na revista número 1, tá o artigo dele. Ele examinou o meu trabalho e 15 dias depois, a gente marcou para poder se encontrar. 15 dias depois ele me daria, né? Ele fez assim, Fred, gostei do seu texto. Você quer assistir aula comigo na especialização? Eu era 4º ano de Direito. Sim. Você quer assistir aula comigo na especialização como ouvinte? Eu fiz, claro. Lógico. E passei a assistir naquele segundo semestre de 96 a aula dele na especialização. Nem ia para a matéria que eu estava fazendo na faculdade, mas ia para a aula dele. E ele fez o discurso. E o discurso do dia do lançamento é um discurso... sim, das maiores coisas que eu já ouvi. Porque o que aconteceu? A gente estava lá, foi lançar aquelas a faculdade, para a faculdade aquilo era um acontecimento. Sim, imagino. Naquele momento histórico. Então a gente estava muito emocionado, o Jorge muito emocionado. Ele estava muito emocionado. Eu estava, inclusive, a flor da pele. E uma coisa realizada e idealizada por alunos do quarto ano. E aquela questão que eu lhe falei da tarefa cumprida. Você vê a revista ali, editada por uma editora nacional. É uma realização. É uma tarefa cumprida, é uma sensação. Aí, Calmon vai, né? Faz uma palestra, tudo organizado, né? Quando ele vê o que estava acontecendo, ele vê eu falando, o Fabrício falando, o Jorge falando, vê a revista sendo lançada, a gente com o que lá na faculdade. Aí chega a hora da palestra dele. Aí, ele pega a palestra dele e joga na mesa. Diz assim, não é exatamente isso, porque, mas o contexto é esse, né? Em grossas linhas foi assim: eu estou me sentindo como aquele que chega em casa e está tudo escuro e ele estranha, por que está tudo escuro na minha casa? E vai andando e está tudo escuro. E aí de repente as luzes acendem e está toda a minha família, minha mulher, meus filhos, e gritam, parabéns! Hoje é seu aniversário. E você toma uma surpresa porque faz uma festa de aniversário surpresa para você. Eu cheguei numa festa de aniversário e não sabia. Que legal. Começa assim. Caramba. Aí diz assim, nos anos 50 eu fui promotor em Remanso. Isso ele falando, né? Eu fui promotor em Remanso, interior da Bahia. Quando eu cheguei a Remanso, muita seca, muito pó, muita areia. E eu me deparei com uns gravetos no jardim da minha casa. E o rapaz que trabalhava lá dizia que aquele graveto não era graveto, era uma goiabeira. E eu disse, não, rapaz, isso aqui é graveto. Aí o cara, não, rapaz, isso é goiabeira. E ficava graveto, goiabeira. Até que veio a chuva. Quando a chuva veio,
Aí ele para assim. Vocês não sabem a força da chuva. Aí ele para e começa a gritar. O que era graveto virou goiabeira. O que era pó virou grama. O que era graveto virou goiabeira. O que era pó virou grama. Começa a gritar. Aí ele para. E diz assim: esta faculdade era pó. Esta faculdade era graveto. Oh. Caramba. Rapaz. Forte demais. É incrível. Pois bem, estabeleço com o Calmon um vínculo muito forte, pessoal, muito intenso. Foram 12 anos de... Ele veio a morrer em 2008. Foram 12 anos muito intensos. E numa relação, Calmon era extremamente sanguíneo, irascível, mas um homem extremamente generoso e um mestre para mim. Um mestre. Então era inevitável, tendo essa referência que eu tive e já gostando de processo, que eu, tendo ele como referência, sim, e querendo ser ele em alguma medida, né? Eu queria ser professor titular da UFBA, como ele era professor titular da UFBA. Hoje eu sou professor titular da UFBA, em processo. Então eu tinha isso na minha cabeça. Assim, Calmon é meu ídolo no processo. Meu mestre porque eu tenho 2 ídolos no processo. Ele e Barbosa Moreira. Só que Barbosa Moreira não foi meu professor. Calmon foi o meu mestre. Assim. Calmon me tratava... Então, eu queria ser Calmon. Então, aí começa a surgir mais fortemente o homem que eu me tornei, né? Aquela frase clássica que todo mundo cita: o menino é o pai do homem. E isso sou eu. O homem que eu sou hoje é o mesmo menino que eu fui. As dimensões meninas minhas permanecem intactas. Flamenguista, tropicalista e gincanista. Agora, advogado e professor titular da UFBA, que é a parte do mini currículo que ele queria. Advogado e professor titular da UFBA. Mencionada. Porque se botar no mini currículo que eu sou flamenguista, gincanista, ninguém vai assistir a podcast. E daí eu queria fazer concurso para juiz. Eu queria ser juiz. Eu fui educado para ser funcionário público. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Eu fui educado para ser funcionário público. Eu fui e me preparei para isso. Tanto que eu só estagiei na Justiça Federal, como eu disse. Eu só estagiei na Justiça Federal. Nem passar pela minha cabeça ser advogado. Eu nem fiz exame da ordem no ano que eu me formei. Porque isso não passava pela minha cabeça. Imagina. Eu só queria ser juiz e professor. Eu queria ser juiz e professor. Professor substituto da UFBA, eu cheguei a fazer o concurso no último dia de aula de graduação. Eu pedi a antecipação das notas dos meus professores e cheguei a fazer o concurso para professor substituto no último dia de aula da minha graduação. Eu dei aula na UFBA como substituto para o semestre seguinte ao da minha colação de grau. Foi mesmo? Foi. Cara. Eu colei grau em 97.2. O semestre 98.1 foi meu primeiro semestre na UFBA. Ou seja, já estava como substituto. Entrando em seleção para professor substituto da UFBA antes mesmo de pensar no exame de ordem. Não, bem antes. Na verdade, eu estou dizendo, eu fiz a prova, eu me lembro do dia que eu fiz a prova para professor substituto, 19 de dezembro de 1997. Por que eu me lembro disso? Porque era o último dia útil jurídico. Sim. A partir do dia 20 era o último. E aí o que aconteceu? Eu era tão novo e era tão inusitado que, embora eu tenha passado em segundo lugar e houvesse 2 vagas, a faculdade não me chamou. Não me chamou. Aí teve uma greve e aí o 98.1 não começou em março. 98.1 só foi começar em agosto. Foi uma greve longa. Nesse semestre sem aula, precisavam de professor, fizeram um novo concurso. Isso não aconteceria hoje de novo, mas fizeram um novo concurso. Aí eu fiquei primeiro. Aí não teve jeito, eu tive que entrar. Então eu comecei a dar aula em 3 de agosto de 1998.
primeiro dia de aula do primeiro semestre de 98, porque o primeiro semestre de 98 não teve aula. Então eu queria ser professor, olha que onda, eu queria ser professor e queria ser juiz. Me formo 7 de fevereiro de 98, colo grau 7 de fevereiro de 98, e eu já tinha um emprego garantido para começar 1º de junho. Já tinha um emprego garantido para começar 1º de junho. Eu trabalharia como assessor da procuradora-chefe do Ministério Público Federal da Bahia, que tomaria posse, ela já tinha me dito que a vaga seria minha. Então eu estava nessa situação, eu me formei, com emprego para ganhar um bom salário a partir de 1º de junho, Sim. tinha 4 meses ali, vazio, assim, sem nada. Não fiz o exame de ordem, e queria ser professor e queria ser jurista. O que é que eu fiz? Peguei os estudos que eu havia feito por ocasião daquele segundo texto que eu publiquei em 97, o segundo texto, eu aprofundei um tema ali e resolvi fazer um artigo mais profundo, entre fevereiro e maio de 98. Você vê como são as coisas. Eu estou falando demais assim, vocês me interrompem assim. Não, eu tô adorando. Estiver atrapalhando. Aí o que aconteceu? Eu falei aqui, incidentalmente, que eu tenho 2 ídolos no processo. Calmon de Passos e Barbosa Moreira. Sim. Barbosa Moreira, do Rio de Janeiro. Barbosa Moreira tinha um livro chamado Novo Processo Civil Brasileiro, que na nota do autor, que ele fazia em toda edição, ele terminava a nota do autor embaixo e botava o endereço dele. Uma coisa curiosíssima, botava o endereço, ninguém fazia isso, mas ele botava o endereço dele. E aquilo pra gente, como diz um amigo meu, Robson, aquilo era um endereço mítico. Eu cheguei quando eu ia, a primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro, eu passei nesse endereço para ver o endereço, porque era como se fosse um lugar mítico, um lugar sagrado. Barbosa Moreira mora ali. O que é que eu fiz? Eu peguei aquele endereço, veja que viagem, peguei aquele endereço, peguei o texto que eu escrevi, botei num disquete, escrevi uma carta datilografada, e botei no correio. Para o professor Barbosa Moreira. Para o professor Barbosa Moreira, meu nome é Fred. Enfim, eu me apresentei, escrevi esse artigo aqui e gostaria muito de saber o que o senhor acha desse artigo. Veja que pretensão, eu era um recém-formado. 3 semanas depois, recebo a carta. Barbosa Moreira. Oh, que incrível. Caro Fred de G. Júnior, li seu artigo, fez considerações sobre o meu artigo. Parabéns. Cordialmente, José Carlos. Eu tenho essa carta até hoje. Guardada até hoje. 1 ano e meio depois. Final de 99, início de 2000. Estou em casa, recebo uma caixa grande de papelão dos Correios, da editora Forense. Editora Forense, da qual Barbosa Moreira era diretor. Quando eu abro, na revista Forense, que era a revista cuja primeira edição de 1904, está o meu artigo. Que eu tinha mandado 1 ano e meio antes para ele. Imagina. E ele, sem minha autorização, não o perdoa até hoje por isso, sem minha autorização, publicou meu artigo lá. E se você for procurar esse artigo, está na revista, no volume 351 da Forense. É o meu primeiro artigo publicado nacionalmente. O nome que está lá é Fred Souza de G. Júnior. Não é Fred, não é meu nome de guerra, é meu nome inteiro. Porque foi o nome da carta. Sim. O da carta era Fred Souza de G. Júnior. Esse artigo fez com que muita gente começasse a se interessar por mim. Teotônio Negrão, que fazia um código, faz até hoje, né? Só que ele já morreu, outras pessoas continuaram esse projeto. Havia um código comentado, anotado, que todo profissional de direito tinha. Que era o código Teotônio Negrão. Todo profissional tinha e todo mundo comprava todo ano. Então, era como se fosse uma coisa obrigatória. Você tinha que ter o Teotônio Negrão daquele ano. Os ministros todos tinham, os desembargadores todos tinham, todos os advogados tinham. E na parte do código que dizia respeito ao meu artigo, o Teotônio Negrão no ano seguinte citou meu artigo. Oh, que fantástico. Caramba. E aí as coisas foram acontecendo. Né? E aí em 2000 eu
eu me submeto à seleção do mestrado. Então, 2 anos depois que eu me formei. Ah, sim, ficou faltando uma parte importante. Começo a trabalhar em junho de 98, como eu disse. Como assessor. Como assessor. Quando chega em agosto de 98, eu começo como professor da UFBA. Como eu disse a vocês, comecei Sim. como professor da UFBA, substituto. Em setembro, abre o edital para juiz. Abre o edital para juiz. Era o que eu queria. Uhum. Eu já era professor. Sim. O que é que eu fiz? Me desliguei do Ministério Público. 4 meses depois, me desliguei. Já tinha juntado um dinheirinho. Eu agora vou concentrar para juiz. Já sou professor, já tenho meu salário ali de R$660 que eu ganhava por mês, em 98, como professor substituto. Vou focar em juiz, até porque eu vou passar, né? Até porque na minha cabeça eu vou passar. Sim. Mais uma tarefa ali. Eu não vou passar. Fiz a primeira fase, passei, com a nota mínima. Aí passei. A fase principal, que é de marcar. Sim. Segunda fase, sentença penal. Nunca tinha feito sentença penal na vida. Passei com nota mínima de novo, 5. 5 na primeira, segunda, estou passando. Agora acabou. Na minha cabeça, por quê? Porque a próxima fase era sentença cível. Sentença cível era exatamente a única coisa que eu sabia fazer. Aí é meu Dominava, momento de direto. brilhar. 2 estagiário. anos de estágio e era professor de processo civil. Então, cheguei na prova de sentença cível, eu olhei, porra, que prova ridícula. Eu fiz uma sentença de 8 laudas, corrigi a prova que estava errada. Miséria. Tirei 0 na sentença. Caramba. 0. Perceba bem, eu não tirei 1, não. Eu tirei, na sentença, 0. A pessoa não tinha umzinho na frente, não. Não, tirei Tem 0. memória aí, você tem uma memória tão boa. Estou dizendo, a sentença valia 6. Sim. O resto da prova valia 4. Eram 3 questões abertas e a sentença. Eu tirei, a minha nota foi 3. Eu zerei a sentença e o resto que eu tirei, 3, foi por causa das Pra outras. você aí, concurseiro, concurseira, que tá se sentindo mal com sua nota, Fred Qual o Diego. motivo? Aquilo, por quê? Porque eu acolhi a preliminar. Não era para ter colhido a preliminar. Era uma preliminar. Havia uma preliminar de prescrição e um dos pontos da prova era prescrição e decadência. E prescrição e decadência, por acaso, é um assunto que eu sabia bastante. Mas sabia no nível muito profundo. Por conta das aulas, eu sabia demais isso. Quando o cara alega a prescrição e não era caso de prescrição, era caso de decadência. O prazo não era de prescrição, era de decadência. Sim. Eu fiz, a pegadinha tá aí. Essa é a pegadinha da prova. É você dizer que não é prescrição, é decadência e acolher. Quer dizer, você corrige a alegação do cara e acolhe. E não era nenhum dos dois. Evidentemente eu fui bastante ousado. Perdi. Quando perdi, eu não tinha mais motivação para continuar estudando para concurso. Não tinha mais energia para voltar a estudar o que eu não tenho nenhuma vontade de estudar. Que eu tinha que estudar. Duplicata, dosimetria da pena. Eu não queria estudar isso. Sim. Mais. E aí, parêntese. Em junho de 98, eu comecei a trabalhar, como disse, e fui pela primeira vez convidado a dar aula num curso que iniciava chamado Juspódio. Nome hoje da editora. Sim. O Juspódio foi fundado em 98. E na primeira turma, o dono do Juspódio, que foi quem me levou para o Ministério Público Federal, me chamou, quer dar aula? Eu disse, quero. De quê? Eu dou de curso que você quiser. A primeira aula que eu dei na vida foi sobre União Estável. Não. União Estável. Primeira aula que eu dei. União Estável. 1998, junho. Eu era professor do Pódio. Ganhava um dinheirinho ali no Pódio. Que juntava com o dinheiro que eu ganhava na UFBA e o dinheiro que eu ganhava no Ministério Público até setembro. Então, corta, volta para fevereiro de 99, quando sai o resultado que eu perdi o concurso. Porra, aí eu não tinha mais força para poder... Realmente não tinha motivação. Força como motivação. Sim. Né? Mas eu estava um pouco tranquilo porque eu era professor da UFBA e estava dando aula no Pódio que me dava uma boa renda. Então, estava tudo certo. No dia seguinte, a divulgação do resultado, o dono do Pódio me liga para dizer que houve um abaixo-assinado da turma para que eu não desse mais aula. Porque, veja, eu tinha um ano de formado.
Lembre-se disso. Sim. Tinha um ano de formado. Eu não é hoje, não é Fred de hoje. Uhum. Era um menino de 24 anos de idade, 25 anos de idade. Mais novo 24, do que quem estava ali no curso, certamente. da mesma idade ou mais novo. Mais novo. Que as pessoas gostavam como professor, mas fez o concurso para juiz e perdeu. Por que eu vou ser aluno de um cara que faz um concurso e perde com 24 anos? Esse cara é uma fraude. Era muito natural isso. Muito natural. Totalmente... Eu não vejo nada demais nisso. Faz todo sentido isso. O cara vai mentira. Era um negócio dele, não ia comprometer o curso dele com isso. Então eu perdi o concurso e perdi a minha renda. Só mantive o substituto da UFBA, que era substituto, ia terminar em 2000, mas eu morava com meus pais ainda. E aí fui pra praia, eu, minha então namorada, hoje minha esposa, e um amigo meu, mais novo do que eu, chamado Eduardo Sodré, na praia de Pedra do Sal. E lá na praia, olhando pro mar, eu fiz assim, o Limão é o apelido dele, Limão, vamos abrir um escritório, velho? Você forma no ano que vem. Eu já sou advogado, porque aí eu fiz o exame de ordem já naquele ano. Já sou advogado. Você chama um colega seu, eu já estou dando aula aqui, a gente vai ver se consigo uns clientes, a gente vai atrás. Enquanto isso, vocês estão se formando e ficam atrás recebendo as coisas para fazer as peças e a gente vai. Aí ele bora. Ele queria ser promotor, o pai dele era promotor, mas topou. Eu chamei Rodrigo Salazar, meu amigo de Piritiba. Sim. E ele chamou João Rosa, colega dele de turma. E aí a gente abriu o escritório, que está aí até hoje. Didier Sodré, que é Eduardo Sodré, e João Rosa. Os mesmos sócios? Os mesmos sócios. Didier Sodré Rosa. E Salazar saiu, porque era Didier, Salazar, Sodré e Rosa. Salazar saiu porque no final de 99, início de 2000, ele quis sair do escritório. Quis sair porque estava com outras coisas, outros projetos de vida, não ficou. Aí o escritório ficou Didier, Sodré e Rosa. Estamos aí até agora hoje. 26 anos, né? 26 anos, a gente considera 7 de maio como a data de formação do escritório. A gente inventou essa data como a data. Então, esse ano a gente completa 26 anos. Só que aconteceu uma coisa interessante. Que é o seguinte, se você perguntaram, eu falei, faça um corte temporal. Faça um corte temporal, porque senão... Eu tô achando massa. Sensacional. Aí aconteceu o seguinte, quando chega em maio de 99, lembre-se que eu perdi o concurso em fevereiro, aí a gente decide abrir o escritório, em março a gente começa a advogar, ainda sem sede, a gente acha uma desgraça de uma bodega, uma desgraça que a gente cometeu ali, uma escolha horrível para fazer a nossa primeira sede. Aí a gente começa em março, e aí vai naquela luta para poder fazer as coisas. Aí tem várias histórias da advocacia, mas não sei se vai dar tempo de falar isso. No início da advocacia é bem difícil. Chega em maio, acontece uma coisa curiosa, que é a seguinte. O dono do Ajuspódio, aquele que havia me ligado para te desligar, para me desligar, o dono do Ajuspódio, ele me liga. Diz assim, Fred, o professor que ele substituiu, a turma não está gostando dele. Você faria uma aula de revisão, turma? Revisão. Aí eu perguntei, é a mesma turma? Do Bairro Senado? Ou se faço. Aí ele eu fiz, faço. Deixa comigo. Vai ser um prazer. Aí o que eu fiz? Como aula de revisão, você tinha que pegar provas antigas e corrigir com eles as provas antigas. Essa era como se fazia. Você pegava as provas, vamos lá, para a parte de processo civil, vamos fazer as provas aqui para vocês verem como é que as coisas, as perguntas são feitas, os assuntos são abordados. Tal. Aí o que eu fiz? Eu selecionei questões que eu sabia que eles não sabiam. Houve um dolo meu aí. Eu reconheço. Houve um dolo. Específico ainda. Porque o que eu fiz? Eu selecionei. Eu sabia que eles não tinham visto isso. E aí comecei, né? A revisão. O desespero desses alunos. Aí a galera, né? Isso, como você deve ter visto isso, repare aqui, ó. Aí o pessoal em silêncio, né? Silêncio.
Quando termina a aula, o pessoal vai pro dono e diz assim, porra, consegue uma segunda aula com ele? Aí Fontinelli, porra, Fontinelli que era o dono do curso. Consegue? Consegue. Eu aceito. Aí, fui. Quando termina a aula, Fontinelli me procura. Fred, você quer assumir processo civil no semestre que vem? Aí a turma é sua, inteira. Aí eu fiz, pô, claro. Com uma condição. Eu não vou dar todos os assuntos, só vou dar esses assuntos aqui, e os outros assuntos eu vou dividir com o meu amigo Cristiano Chaves. Oh. Que a gente é da mesma geração, né? Sim. E Cristiano começou como professor de processo civil. Isso as pessoas não se lembram. Cristiano começou como professor de processo civil. Dividia a turma de processo civil no pódio comigo. Tanto que se vocês pegarem lá, em 2001, 2002 e 2003, entre 2001 a 2003, vocês vão ver livros meus de Cristiano. Os comentários ao Código Civil de 2002, da editora forense Capa Azul, o volume que cuida de regime de bens, é eu e Cristiano comentando. Porque ele me chamou para civil. E o livro Procedimentos Especiais Cíveis na Legislação Extravagante, publicado pela Saraiva em 2003, sou eu e Cristiano coordenando. Então ali foi uma segunda guinada, porque ali eu ganhei um fôlego financeiro, porque ganhava-se bem naquela época. Eu dava muita aula, era uma máquina de trabalho, só pensava em trabalhar, então eu dava muita aula. E o escritório estava começando, então o escritório não dava dinheiro. Mas as coisas tinham que rodar. Porque em 2000, olha o que aconteceu. 6 meses depois disso, minha namorada descobre que estava grávida. E eu morando com meus pais, ia lá na casa da mãe. Uma gravidez inesperada. Aí foi a assunção da vida adulta, estágio 2. Não, aí é o seguinte, aí pegou todo mundo de surpresa. Era inesperado. A gente tive que apertar o botão para desplugar. Sim. Sair de casa. De uma hora para outra. Só que eu tinha acabado de passar no mestrado. Eu fiz a seleção do mestrado em janeiro de 2000. Ela descobriu que estava grávida 31 de janeiro de 2000. Tinha acabado de passar no mestrado. Então eu tinha um escritório com 1 ano. Eu dava aula no pódio. Eu já era professor da UFPA substituto, terminaria em agosto o contrato, mas já era professor da Fax e da Católica. Porque meu nome começou a circular, aí a Católica me contratou em 99, fiquei na Católica de 99 a 2002, e a Unifax, a Adroaldo me contratou. A Adroaldo era sócio de Calmon. Sim. Então Calmon falou para a Adroaldo foi, me chama para substituir a licença maternidade de Geisa, de Assis Rodrigues. E aí eu fiquei na Fax. Então eu já era professor da Fax, professor da Católica, substituto da UFPA até agosto, tinha passado no mestrado, Renata grávida, naquele primeiro semestre, e o histórico começando. Porra, primeiros 10 meses de 2000, porra, foi uma loucura. Loucura. Fredinho, nosso filho mais velho, nasceu em agosto de 2000. Foi uma loucura. Realmente foi sair de casa, sei o que, Renata sair de casa, confusão. Renata é diabética tipo 1, então é uma gravidez de surpresa. Para uma diabetes tipo 1 é muito complicado. Mas aí, enfim, tarefa, né? A questão das tarefas, né? Era tarefa. Então eu tinha que terminar o mestrado o mais rapidamente possível, porque para poder me desvencilhar das coisas, né? Porque o escritório andando, e eu tinha que viajar, eu tinha que escrever, não sei o quê, terminei. Em janeiro de 2002, eu defendo a dissertação de mestrado. E aí, agora eu vou descansar um pouco. Descansar no seguinte sentido, agora vamos consertar no escritório, e eu era professor da Fax e ainda era professor da Católica. Só que o que acontece? Chega 2002 e vem a segunda ou terceira, não sei mais, grande guinada da minha vida. Porque ali foi quando, 2002 foi quando surgiu um fato que mudou o meu tamanho.
mudou meu tamanho? Foi o seguinte, maio de 2002, Luiz Flávio Gomes, falecido Luiz Flávio Gomes, que dava aula no Juspódio, a convite de Fontinelli. Sim. Ele vinha, passava uma semana dando aula aqui. Portanto, conhecia a gente, eu, Pablo, Cristiano, Dirley, Robério, nossa geração de professores. Aí conhecia todo mundo. Luiz Flávio, eu recebi uma ligação de Luiz Flávio no meu celular. Fred, tô indo para Salvador, queria jantar com você. Pô, professor, bora? Aí fomos jantar no antigo Aeroclube. Maio de 2002. Luiz Flávio chega para mim e diz assim, Fred, saí de Damásio. Luiz Flávio foi professor de Damásio há mais de 20 anos. O curso de Damásio. Saí de Damásio e tô com uma ideia de montar um curso para concurso via satélite, com aulas ao vivo para o Brasil todo. Eu reservei um canal da Embratel para mim. E a gente estou montando um estúdio na Avenida Paulista, em São Paulo. E a gente vai gravar de lá, com aulas ao vivo, para o pessoal lá de Boa Vista ao pessoal de Salvador. E eu estou vindo aqui em Salvador, porque eu quero que você seja meu professor de processo civil. Eu tinha 27 anos. Caramba. Aí eu falei, mas Luiz Flávio, telecurso, 2º grau, ninguém vai fazer isso, pô. A minha reação foi, ninguém vai fazer isso. E por que você vai me chamar? Tanta gente de São Paulo tem os melhores processualistas do Brasil. Por que você vai me chamar aqui na Bahia para ir? Eu vou ter que ir toda semana para São Paulo? Toda semana. E você vai bancar tudo? Vou. Aí ele falou assim, porque eu só confio em você, professor de processo. Aí eu fiz cacete, mano. Eu tinha acabado o meu mestrado, né? O nosso filho ia fazer 2 anos. E ele falou assim, tem mais. No 2º semestre de 2002, a gente vai ter que fazer um test drive do time ao vivo em Manaus. A gente vai todo mundo para dar aula presencial em Manaus para fazer o test drive do time. Você vai ter que ir 4 vezes a Manaus, passar uma semana. Em 4 vezes, nas 4 vezes, uma semana em cada. Portanto, 4 semanas no 2º semestre em Manaus. Aí eu fiz... Porra, aí na hora, gincana é foda, né? Porque na hora eu pensei assim, porra, eu vou toda semana para São Paulo. Ele vai pagar minha passagem, vai pagar minha hospedagem. Não tem doutorado em Salvador. É a chance de eu fazer o doutorado. Fazer lá. Porque eu não tinha dinheiro para fazer doutorado lá. Sim. Eu não teria como bancar a logística para fazer doutorado em São Paulo. Mas a logística estava paga. Estaria paga. O que é que eu fiz? Apliquei para o doutorado em São Paulo. Aproveitei isso e apliquei em novembro de 2002. Minha mulher, inclusive, ficou chateadíssima comigo naquela época. Não pode, que absurdo, você acabou de fazer isso aqui. Mais um problema. Mas era oportunidade. Ou eu fazia naquele momento... Você fala isso até hoje para ela? Não. Não, agora é uma oportunidade. Porque, veja, eu entendo ela. Entendo ela. O contexto... É difícil você projetar o futuro da forma como aconteceu, né? Isso. Ninguém ia imaginar o que aconteceu. O que aconteceu com a minha vida não era projetado. Eu só sabia o que eu tinha que fazer. Perfeito. Então, aí fiz. E aí surgiu o IELF, em 2003, o Instituto de Ensino Luiz Flávio Gomes, e eu passei a dar aula para o Brasil todo, ao vivo. E a partir de 2004, eu assumi sozinho a parte de processo. E aí, depois virou LFG em 2005. E aí propagou mais do que nunca. E aí o LFG virou a lenda, né? que é o LFG hoje. Eu fiquei 20 anos, quase 20 anos no LFG. Eu entrei em 2002 e terminei em 2020. Luiz Flávio morre em 2020, no início da pandemia. Eu devo muito a Luiz Flávio, né? Luiz Flávio mudou a minha vida, mudou minha vida financeiramente. Porque o que é que aconteceu aí? A gente, eu e Pablo, assim é difícil. A gente realmente estava num nível muito alto. Assim, sem ser... Não, assim, se tem uma pessoa que pode falar isso... Nós dois ali, naquele momento histórico, nós éramos muito novos, mas a gente tinha um nível muito alto. Porque a gente tinha um nível de conhecimento que todo mundo pode ter, mas nós éramos muito bons professores. Muito bons professores.
Esqueça o conhecimento. Então, eu e Pablo, a gente realmente fez uma história muito grande naquele momento. Naquele 2003, 2004, a ponto de... Olha o que aconteceu. Acho que eu nunca contei isso publicamente. A gente estava falando tanto sucesso no início de 2003, ali, naquela primeira parte que Fontinelli, que era o nosso professor aqui, que era o dono do curso aqui, onde a gente surgiu, onde eu e o Pablo começamos, foi no Juspoli. Fontinelli, então, se sentia um pouco nosso empresário, nosso dono, assim. Ele não era, assim, porra, eu dei a chance para vocês estão lá por minha causa. E Fontinelli começou a ver que o curso do Luiz Flávio estava crescendo demais e ele perdendo as estrelas dele. As estrelas, entenda. Nós tínhamos 20 e poucos anos. Sim, mas eram as estrelas dele. Sem dúvida. As estrelas subindo para o Brasil, ele perdendo a coisa e sem ganhar nada. E aí ele, Fontinelli, sem combinar com a gente, dá uma cartada em Luiz Flávio dizendo o seguinte: se eu começar a não ganhar um pedaço disso aqui, Pablo não dou mais aula aqui. Ó. Sem comentar com a gente. Sem comentar com a gente. Virou empresário. Sem comentar com a gente. Luiz Flávio deu risada, né? Deu risada. Ele ligou para mim, ligou para Pablo. E eu e Pablo, sem saber, sem combinar, nós não sabíamos disso. Tivemos a mesma reação. Assim, Luiz Flávio, a gente não tem como trair Fontinelli, Luiz Flávio. Fontinelli foi o cara que permitiu que a gente estivesse aqui agora. Fontinelli tá brigando com você, eu não posso ficar do seu lado, pô. Eu não posso chutar a cabeça do cara que me ajudou, me deu a primeira chance de eu entrar na sala de aula. Lealdade, né? Lealdade. Não vou chutar a cabeça do cara agora. E Paulo fez a mesma coisa. E a gente não combinou. Porra, Luiz Flávio ficou... Vocês são imbecis, burros. Aí falava mal da gente. Imbecil, isso no ar. Sim. Pra galera. A galera ficou... Os alunos do Brasil fizeram abaixo assinado. Gente se desligando do curso até a gente voltar. Greve, foi uma merda. Luiz Flávio ficou pressionado, sucumbiu a Fontinelli. Quando sucumbiu a Fontinelli, Fontinelli passaria a ser, em 2004, um ano depois, sócio de Luiz Flávio naquele curso. No curso onde a gente estava. Então, Fontinelli saiu grandão. Quando o Fontinelli fecha isso com o Luiz Flávio, chama a mim e a Pablo. E diz assim: eu só fechei isso por causa de vocês. 1/4 do que eu ganhar é de vocês. 2. Como é que é, mãe? 1/4 do que eu ganho é de vocês dois. 12,5% do que ele ganha. É porque é 25 dividido por 2, 12,5%. Sim. Aí eu e o Pablo, porra. Ele falou, e pode botar no contrato. Que tinha contrato escrito. Naquele momento, minha vida mudou. Minha vida mudou ali. Eu passei a ganhar um dinheiro que eu não estava acostumado com aquele dinheiro. Sim. Eu não estava preparado para aquele dinheiro. Não é que era muito dinheiro, não, mas naquele momento, para uma pessoa que tinha a renda que eu tinha, porra! Mudou a vida. A minha vida começa a se transformar ali. Naquele ano, naquela segunda metade de 2003. E aí, primeiro ano de doutorado em 2003, segundo ano de doutorado em 2004, Pablo faz o mestrado também, só que eu já era mestre, Pablo não. Então a gente fez a mesma estratégia. Pablo entra no mestrado na PUC, São Paulo, eu entro no doutorado. A essa altura, o concurso para juiz já estava completamente... Não, eu já era advogado, né? Esqueça, Pablo... Já foi. Pablo já era juiz, né? Pablo é juiz até hoje. E aí, quando chega em 2004, final de 2004, eu e Pablo terminamos os nossos cursos. Eu do doutorado, ele do mestrado. Só que a gente não precisava mais ir para São Paulo para gravar, né? Sim. Porque São Paulo já não era necessário para a gente. Mas para o curso era, porque o estúdio era lá. O nosso contrato com o curso vencia em 2004. Eu venci em 2005. Eu e Pablo chegamos para Luiz Flávio dizendo assim: olha, a gente quer renovar com você. Pode botar aí 10 anos de renovação, que a gente renova. 10 anos. 10 anos, isso em 2005 era muita coisa, era um mundo com uma condição. Eu e Pablo impusemos. Queremos um estúdio em Salvador. Para ele não ter que viajar mais. Sim. E aí, tudo bem. Aí montou um estúdio em Salvador pra gente. Todos os professores de Salvador
que surgiram para dar aula via satélite, gravavam em Salvador por culpa minha e Pablo, porque a gente conseguiu impor contratualmente que tivesse um estúdio aqui. Vocês viram que a carteirada com Fontenelle funcionou, mas falou, a gente ali estava muito grande. Negociar mais. Eu e Pablo estava muito grande. Eu e Pablo naquele não, momento. Não tenho dúvidas. Eu e Pablo naquele momento, realmente a gente era muito grande. Como bom torcedor do Flamengo, estava em outro patamar, né? E a gente era grande e era um pouco imaturo, assim, né? Sim. Assim, um pouco irresponsável. Porque de 30 anos a gente foi e conseguiu um contrato de 10 anos com o estúdio em Salvador. A gente dava os assuntos que a gente queria, tinha um poder. Então a gente tinha duas rendas. A gente tinha uma renda fixa, Sim. que era aquilo que a gente herdou, e tinha a renda das aulas. Então eu tinha um valor fixo que eu ganhava, independente de eu dar aula ou não, ainda tinha o valor das aulas que eu dava. E por 10 anos e com o estúdio em Salvador. Porra, aí a gente foi pra galera, né? Aí foi o período da glória ali, de 2005 até 2014. E, professor, quando veio a reforma, na verdade não, o novo Código de Processo Civil em 2015? Não, mas o Código, ele começa em 2009. Ele foi gestado antes, foram 4 anos, não foi 2009, na Câmara? Outubro de 2009, Sarney cria a comissão do anteprojeto. Em junho de 2010, o anteprojeto é protocolado. Em dezembro de 2010, sai do Senado e vai para a Câmara. Em agosto de 2011, o projeto começa a tramitar na Câmara. E aí eu sou chamado. Como foi esse momento para você receber esse convite? E nesse momento você já era o Fred Didier que conhecemos hoje, né, nacionalmente. Sim. E já tinha todas essas atribuições, né, enquanto advogado, com sua esposa ali tendo que, não, mas eu não posso perder essa oportunidade. Não, mas aí já não existiu isso. Aconteceu ali. O mundo já era outro, a minha vida já era outra, eu já era uma outra pessoa completamente diferente. Contribuiu de forma decisiva para o Código de Processo Civil que temos hoje. Não, aí vamos lá. Isso foi, eu assumi as tarefas em setembro de 2011, a convite do deputado Sérgio Barradas Carneiro, baiano, que me conhecia. E me chamou, processo baiano, o cara me chamou. Era natural que me chamasse. Era assim, natural, assim, mas era razoável que me chamasse, né? Sim. Pois bem, me chamou. E é aquela história. Aí volta o menino, né? Aquilo para mim virou uma gincana. O pessoal que chegou comigo, foram 8 pessoas nomeadas, iam fazer umas coisas, mas voltavam para suas vidas. Eu fiquei 3 anos e meio obcecado por isso. Mas era um nível de obsessão de assim, eu ia para Brasília toda semana, eu examinei todas as 900 emendas parlamentares da Câmara dos Deputados, quem examinou fui eu. Eu examinei os 167 projetos de lei apenso ao projeto de CPC, porque todos os projetos de lei que envolviam CPC foram apensados a esse projeto. Então, eu tive que examinar os 160 projetos apensados. Eu dialoguei com todos os movimentos sociais, todas as estruturas de relacionamento parlamentar para tratar dos assuntos. Tudo passava por mim. Algumas pessoas iam chegando e iam saindo, porque tinham os outros afazeres, e eu fui ficando. O código na Câmara ficava no meu computador. Eu fazia o seguinte, eu ia para a Câmara, uma quarta-feira era o dia da Câmara, então eu pegava o voo cedo, passava o dia todo aí, pegava o voo de 11 da noite, tinha um voo 11 da noite. Então eu fazia tudo, pegava tudo, chegava no avião, abria meu laptop e incorporava tudo, já o texto do código. Quando pousava em Salvador, 1h30 da manhã, 1 da manhã, já estava a versão daquele dia atualizada. Já com explicativo, com tabela explicativa. Então, uma máquina já jogava para o grupo V. O pessoal ficava alucinado com aquilo. Então, foram 3 anos e meio, né, de atuação muito intensa. A maior, sem dúvida nenhuma, né, a maior experiência que eu já tive, não é profissional, porque eu não ganhei nada, mas não sei como eu chamo isso. A maior experiência que eu já tive na minha vida intelectual, na minha vida de processualista, foi isso. Sem dúvida alguma.
sem dúvida alguma. O código é como se fosse um filho para mim. Meu caçula nasceu em fevereiro de 2014. Renata ficou grávida, a gente descobriu que estava grávida, sei lá, em junho de 2013. O código estava ali na confusão. Sim. Na confusão. A gente estava disputando aí qual dos meus filhos nasceriam primeiro. Se é Antônio ou se o CPC. Ou o CPC. Antônio acabou nascendo um pouco antes. Mas o código é como se fosse um filho para mim. Minha relação com ele é uma relação paternal. E foi, bom, o professor é uma das maiores referências que temos em âmbito nacional de processo civil. Foi por onde eu primordialmente estudei e estudo processo civil quando preciso recorrer a uma leitura, à doutrina. E, bom, preciso fazer menção ao que é o livro, Sim. seu mais recente trabalho, Justiça Multiportas, Introdução à Justiça Multiportas. Está aqui, muito obrigada. A pessoa vai ficar aqui na nossa estante. E aproveitando para a gente falar um pouco, porque são quase 30 anos de carreira que o senhor tem, certo? Viu aí o Código de Processo, não só viu, mas gestou esse Código de Processo Civil novo, que é o que utilizamos hoje. E ao longo desse tempo, o direito mudou, as relações sociais mudaram, a forma como as pessoas interagem no mundo mudaram e a forma como as relações jurídicas acontecem também mudaram. E a gente tem o fenômeno, trazendo o nosso tema, de litigância predatória. A gente já ouvia falar de litigância em massa, litigância de má-fé, mas de uns tempos para cá foi dado holofotes a esse problema, que é um fato que acontece, que realmente precisa ser lidado e buscar formas ali de resolver essas situações, que é a litigância predatória, né, abusiva. Então eu queria começar perguntando, não tem ninguém melhor para explicar sobre o tema, para o nosso público, o que é a litigância predatória, abusiva, e por que ela diferencia da litigância de má-fé, que o Código de Processo Civil já trata lá. E até mesmo da litigância de massa, né? Só acrescentando, fazer essa diferenciação que é muito importante. É muito importante. Veja, vamos lá. As pessoas litigarem ilicitamente, ou seja, contra a lei, é um fenômeno que existe há milênios. Uhum. Pessoas litigarem de má-fé não é uma novidade. Ponto, não é uma novidade. Tanto que isso é amplamente regulado e tratado há muitos anos nos nossos códigos, nas nossas leis. Litigância de má-fé é um assunto clássico. E um problema velho. Então, não é disso que a gente está tratando. Ponto. Uhum. Se o problema for litigância de má-fé, o que a gente tem hoje já resolve. De um outro lado, nós temos o fenômeno da litigância de massa. A litigância de massa não é uma litigância ilícita. Perfeito. Não é ilícita. A litigância de massa é um fenômeno social. Ela decorre de questões sociais brasileiras. Problemas de regulação, problemas de contratualização em massa. Sim. Então, problemas de lesões e, portanto, lesões a um volume grande de pessoas. Então, quando você tem um volume grande de pessoas contratando com o mesmo fornecedor, se o fornecedor fizer uma bobagem, ele faz uma bobagem contra... Vai atingir todos. Todo mundo. Todos vão então, poder litigar. era natural que tanto mais gente entrasse na economia, tanto mais gente tivesse acesso a serviços públicos, a serviços bancários, a serviços de telefonia, tanto mais gente acessando esse serviço, tanto mais problemas podem surgir. Esses problemas virão em número grande, a litigância de massa surge como uma consequência disso. Natural. Isso não é ilícito. Não é ilícito. Então, olha só, são dois extremos aqui. São demandas legítimas, mas demandas por um grande número de mas pessoas. num volume grande. Perfeito. O que está acontecendo agora é um misto desses dois fenômenos. É uma combinação desses dois fenômenos. A litigância abusiva, e esse termo, litigância abusiva, é o termo que o CNJ passou a adotar em outubro do ano passado, para não usar mais litigância predatória, porque litigância predatória estava pesando muito. Do ponto de vista da comunicação, estava pesando muito. Não estava comunicando bem. E eles
por uma questão quase que de marketing, Sim. rotularam como litigância abusiva. Ela tem duas características. Ela é uma litigância ilícita. Ela é ilícita. Ela viola alguma regra jurídica. Só que ela é uma litigância de volume. É uma litigância volumosa ilícita. Por que ela é volumosa e ilícita? Porque por detrás dela existe um arranjo estratégico. A litigância abusiva, esse fenômeno novo, é uma estruturação, é uma estratégia de litigar indevidamente e em volume. Porque se você tem muita gente litigando indevidamente, ou você promove vários processos indevidamente, um ou outro pode passar. Sim. Sim. Então, você ataca de coletivo. Várias frentes. Eu faço uma metáfora, e nesse livro, no Justiça Multihipótese, tem um item sobre litigância abusiva nesse livro. E eu e Leandro, a gente traz uma seguinte metáfora, para ver se as pessoas entendem. Um gafanhoto. Um gafanhoto é um inseto que preda a plantação. O gafanhoto ele vai comer a folha, e se você vacilar, aquela planta ali vai ser comida pelo gafanhoto. Um gafanhoto é como se fosse o litigante de má fé, que vai lá, faz uma bobagemzinha ali, aquele gafanhotozinho, você mata aquele gafanhoto, joga um inseticida nele e resolve. A litigância abusiva não é um gafanhoto, é um enxame de gafanhotos, uma nuvem de gafanhotos. O coletivo de gafanhoto é nuvem, é uma nuvem de gafanhotos. São gafanhotos que chegam e você não sabe nem o que fazer inicialmente. Porque uma outra característica da litigância abusiva é a seguinte, é que ela assume diversas formas. Para usar um termo de biologia, a morfologia dela é variada. Você pensa que identificou, agora já sei como ele está querendo me enganar. Nasce um outro tipo, e nasce um outro tipo, e nasce outro tipo. Estratégias são pensadas para predar, para, em volume, comprometer o judiciário, comprometer o réu, dificultar a defesa do réu, dificultar até do ponto de vista concorrencial. Você sabe que há um tipo de predação, que é uma predação para quebrar com o concorrente. Sim. É organizado por um concorrente para quebrar o outro. Como até uma estratégia de mercado. Estratégia de mercado. Sim. Nos Estados Unidos surgiu assim. Nos Estados Unidos tem um nome, shame litigation. Sim. Nos Estados Unidos tem um nome, shame litigation. A shame litigation nos Estados Unidos, que é uma litigância vexatória, né? Uma litigância vergonhosa, Sim. ela nasceu num contexto concorrencial. Que esse é um fenômeno mundial, tá? Mundial. Não é só da justiça Isso. brasileira. Só que no Brasil adquire proporções babilônicas, bíblicas, porque o Brasil é imenso, Sim. tem um judiciário imenso, tem uma tecnologia avançadíssima de litigação. O Brasil é extremamente bem infraestruturado em termos tecnológicos, referência mundial. O judiciário brasileiro, em termos de tecnologia, é referência mundial. E com outra coisa, quer dizer, além de ser grande, ter gente demais, tem um judiciário estruturado, capilarizado e com infraestrutura tecnológica, nós temos incentivos para demandar aqui. Nós temos juizados especiais em que você não tem nenhum custo para demandar e não tem nenhum risco. Então eu posso demandar. Acesso à justiça. É isso. Eu posso demandar no juizado e se eu perder não acontece nada comigo. Isso. Não pago honorários, não tenho que pagar custas. Qualquer pessoa pode demandar no juizado sem pagar custas. E, além disso, você tem o estímulo dos honorários de sucumbência, Sim. que faz com que aquilo seja atraente para os advogados. Então, os advogados querem propor ação porque ainda tem a sucumbência para eles. Então, há uma série de estímulos econômicos, estímulos tecnológicos, demográficos, geográficos, que fazem com que o Brasil seja um case para as mais diversas espécies de litigância abusiva aqui florescerem. E aqui, utilizando alguns exemplos, professor, o que é que o senhor considera assim, de mais recorrente dentro da realidade brasileira, né, de casos envolvendo essa litigância abusiva? Porque Tem de tudo, né? Tem casos de pessoas que não existem.
Sim. Pessoas inventadas, pessoas que existem, mas nem sabem que estão litigando. Porque o vazamento de dados acontece toda hora. Então, os dados são vazados, se descobre os dados das pessoas, forja procurações. O advogado vai lá e inclui aquela pessoa. Propõe a ação, a pessoa não está nem sabendo que a ação existe. Sim. Essa pessoa ganha, os advogados recebem o dinheiro. Há uma litigância, às vezes, desnecessária, pessoas que não querem litigar, que poderiam resolver seus problemas indo no consumidor.gov.br, por exemplo. Sim. E nem sabem disso e são cooptados para poder demandar. Sim. Então, são demandas desnecessárias. Uso de documentos falsos também. Tá. Aí tem as ilicitudes evidentes do uso de documentos falsos. Eu recomendo que vocês leiam o anexo da recomendação 159 do CNJ. Porque nessa recomendação 159, o CNJ fez uma coisa muito interessante. Ele fez o seguinte, ele disse assim, eu não tenho como dizer para vocês o que é litigância abusiva. Eu vou estabelecer características gerais de uma litigância abusiva. Um rol exemplificativo. E colocou no anexo uma lista do que ele já detectou como litigância abusiva. É uma lista exemplificativa. Uhum. E no segundo anexo, o CNJ sugere uma lista de possíveis reações a isso. Ou seja, o que o CNJ fez? Ele reconheceu que esse fenômeno é um fenômeno muito variado, que se apresenta de várias maneiras. Você tem que ter a consciência de que sempre vai surgir uma forma nova de litigância abusiva. Portanto, não adianta você querer dizer exaustivamente as hipóteses de litigância abusiva. Nunca faça isso. Com a tecnologia ela pode variar. Exatamente. Rapidamente. Pode mudar. E exatamente por isso, não adianta você dizer que sabe todos os remédios contra ela. Aqui está uma lista de alguns remédios, mas é preciso criar outros. Então, esse é o ponto que a gente está. Eu e o Leandro, que escrevemos esse livro, a gente decidiu que vai publicar um livro só sobre litigância abusiva. Perfeito. Agora, nesse primeiro semestre de 2025, já está na editora já. A gente já tem ideias. Para fazer esse livro de multihipóteses, a gente já tinha ideias razoáveis sobre o tema. A gente expandiu um pouco para meio que apresentar uma teoria inicial sobre a litigância abusiva. Para começar a conversa, para organizar a conversa. Sim. Para que a gente não fique confundindo com litigância de massa. Sim. É isso que eu mencionar aqui, porque tem se confundido muito com a litigância de massa. E utilizando esse termo, né, de litigância abusiva, somente pelo fato do advogado entrar ali com várias ações, o direito é legítimo, muitas vezes replica a mesma inicial, não muda, repete mesmo, muda ali só a qualificação. E isso tem sido interpretado como a litigância abusiva, mesmo que esteja tudo legalizado, tem sido interpretado. Então, está confundido muito a litigância de massa e a litigância abusiva. E eu queria que você comentasse isso, professor, justamente que essa equivocada interpretação de você replicar seu modelo de inicial, não, por si só, não pode ser considerada como uma litigância. Concordo com você. E até a recomendação do CNJ, a 159, foi em outubro do ano passado, 2024. Ela traz ali formas de identificar a litigância abusiva, tratar e prevenir. E dentre as formas de identificar, tem lá como nesse rol exemplificativo de algumas coisas que o judiciário já verificou que configuram indício de litigância abusiva, tem lá a questão de serem iniciais idênticas com mudança apenas da parte. Ou seja, o advogado ele faz uma petição inicial ali demandando algo da justiça que vai ser um famoso Ctrl-C, Ctrl-V, o que vai mudar é a pessoa que está requerendo. Dá um exemplo, um plano de saúde. Tem vários segurados. Várias pessoas podem ali fazer o mesmo pedido à justiça. Esse advogado vai e replica aquela petição e muda o nome de quem está demandando da justiça naquele processo. Então, isso que Matheus está colocando pode ser caracterizado como uma litigância de massa. Mas, ao mesmo tempo, que não é proibido, que é algo legal. Todo segurado, por exemplo, no exemplo que eu dei do plano de saúde, vai ter direito a demandar da justiça se tiver algum problema nessa relação. Mas o CNJ, ele coloca como um dos indícios, né, para você identificar a litigância abusiva, justamente essa inicial replicada quando ela é peticionada pelo mesmo advogado e só muda o nome da parte. Então, assim, complementando um pouco, em que ponto
pontos essa recomendação ela ajuda e em que momento ela acaba sendo, de alguma forma, propulsora de uma confusão desses conceitos, de coisas que são lícitas, como a litigância de massa, para algo ilícito, que é a litigância abusiva? Vamos lá. Sem dúvida é preciso separar isso. Sem dúvida, esse momento fará com que os advogados éticos que litigam em massa refinem a sua atuação para não serem confundidos com fraudadores. Está vivendo um momento que vai ter que ter um ajuste fino, exatamente para separar as coisas. E esse exemplo das petições repetitivas, ele é ótimo, porque no caso que envolve pessoas que mantêm com a outra parte uma relação base, servidores do mesmo ente público, segurados do mesmo plano de saúde, clientes do mesmo banco, são pessoas que têm o mesmo vínculo com o mesmo tipo de vínculo com outra parte. É razoável que as petições sejam muito parecidas. Sim. Razoável. Sim. São iguais. Mas como envolveu o caso clássico e típico, já julgado pelo Supremo de litigância abusiva, que envolve a perseguição contra a jornalista Elvira Lobato, da Folha de São Paulo, que fez uma série de reportagens da Folha sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Uhum. Fazer uma reportagem sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Para o nosso público ver que não é só contra empresas que a litigância abusiva foi uma pessoa física. Não, mas veja bem. Observe. Ela, por conta dessas reportagens, começou a ser demandada em 150 cidades do Brasil. Caramba. Olha só. Todas elas cidades do interior do Brasil, as mais distantes possíveis, do interior do Acre, por pessoas físicas que se diziam fiéis da Igreja Universal no Reino de Deus e que teriam lido a reportagem de Elvira Lobato e teriam sofrido com aquilo danos morais. E entrando nos juizados especiais, sem custos. Pela facilidade. Sem custos, e para ter audiência presencial, para que Elvira Lobato tivesse que vir presencialmente em cada cidade dessa no interior do Brasil e ao mesmo tempo não tivesse dinheiro para poder pagar, porque era uma jornalista. Sim. A petição era a mesma. As pessoas sentem o mesmo dano moral? As pessoas têm o mesmo sofrimento? As pessoas têm a relação com a igreja da mesma forma? As pessoas leram o jornal? Já começa daí. Tinha cidades que a Folha nem chegava. Naquela época era papel. Uhum. A Folha nem chegava. O que é que aconteceu? O judiciário reconheceu aí uma litigância orquestrada, volumosa e ilícita, porque o caso todos foram julgados improcedentes. Porque você não pode dizer que uma reportagem que não é sobre você lhe causou um dano. Um dano moral. Aí você tem essa junção que o senhor falou. É como se uma reportagem ruim contra o Flamengo. E massa. Aí eu sou flamenguista, eu queria dizer que você falou mal do Flamengo. Me causou um dano. Eram demandas absurdas, do ponto de vista do mérito, mas faziam com que a ré tivesse que gastar uma fortuna, ela não tinha condição de se defender. Sim. Teve que os sindicatos de jornalistas bancarem a defesa dela, teve advogado que fez advocacia pro bono para ela poder se defender. Imagina. E o Supremo, no ano passado, 2024, julgou um ADIM para dar interpretação conforme a lei, para dizer que em casos assim, as ações deveriam ser reunidas no domicílio do jornalista e não espalhadas no Brasil. Uhum. Tem um setor de domicílio lá para que ele pudesse se defender. O Supremo julgou isso no ano passado. Então o judiciário deu uma resposta que não está na lei, porque ele se deparou com um fenômeno novo. E se você pegar a recomendação 159, uma das reações é a unificação na comarca do réu. Comarca. Isso. Essa reação que está na recomendação decorreu desse julgamento do Supremo. Porque olha o caso. Nós estamos aí diante de uma litigância abusiva que foi reconhecida pela identidade das petições judiciais. Sim. Porque uma pessoa de Chapuri, no Acre, não pode contar a mesma história de uma pessoa que mora em São Paulo.
num contexto como esse, não pode contar a mesma história. Sim, sem dúvida. Então veja como não é fácil. É um tema que não é fácil. A gente dizer que realmente petições iguais para casos iguais se justifica, como regra sim, mas veja essa situação. Para relações extracontratuais não justifica. Agora, professor, foi muito discutido na época essa questão dessa recomendação do CNJ. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, se deparou com um problema que está acontecendo como um todo no judiciário brasileiro e aí veio com essa recomendação, recomendando magistrados e tribunais como identificar e como lidar com situações de litigância abusiva. E aí tem um rol exemplificativo de medidas que podem ser adotadas, que se recomenda que sejam adotadas nesses casos. Nesse momento, houve uma crítica muito forte da Ordem dos Advogados do Brasil pela falta da participação de advogados, né, na elaboração dessa recomendação. As cadeiras, inclusive, que são destinadas à advocacia, estavam vagas na época no Conselho Nacional de Justiça. E, além disso, há uma discussão sobre o direito de defesa dentro de algumas medidas que estariam ali sendo recomendadas para se tratar essas situações de litigância de má-fé. De litigância abusiva, perdão. Além disso, há o questionamento quanto à boa-fé do advogado, que deve ser presumida, porque, por exemplo, tem a situação, uma das recomendações é que o juiz determine que o advogado apresente uma procuração atualizada ou, de alguma forma, questione, né, a legitimidade daquela procuração. Por quê? Porque tem pessoas que estão falecidas, infelizmente a realidade é essa, não existem mais, e que têm advogados promovendo ações, né, em favor dessas pessoas sem qualquer conhecimento. Às vezes uma pessoa que os dados foram pegos de alguma fonte cadastral, a pessoa não tem conhecimento algum e ela está ali com uma ação em nome dela, pleiteando algum direito na justiça, porque um advogado viu ali uma forma de ilicitamente, né, dar entrada em um processo e talvez conseguir ali honorários concumbenciais. Então, houve esses questionamentos quanto à presunção de boa-fé da atuação do advogado pela Ordem dos Advogados do Brasil, a falta de participação do advogado na elaboração dessa recomendação e as medidas que podem ser adotadas pelos magistrados e pelos tribunais em um caso possível de litigância abusiva que poderia ali cercear o direito de defesa de quem esteja respondendo a essas ações. Então, eu queria lhe perguntar a sua opinião pessoal, professor, enquanto a essa recomendação e a necessidade de participação da advocacia nessa elaboração e o impacto que isso pode ter para os advogados na atuação profissional. Vamos lá. É um fato. A recomendação foi votada e as cadeiras do CNJ dedicadas à advocacia não estavam lá. Não estavam preenchidas. Naquele momento estavam vagas. Isso é um fato. Não tem como opinar sobre um fato. Isso realmente aconteceu. Sim. Ponto. Agora vamos para a segunda parte aí. Eu gostei muito da recomendação. A começar pelo fato de ser uma recomendação. Sim. E não uma resolução. Uhum. Portanto, recomendar significa o CNJ achar que isso é bom e não determinar que você faça isso. Sim. Então, o simples fato de ser recomendação já foi muito bom. Já mostra até o cuidado do CNJ de eu não tenho nem como fazer uma resolução Exatamente ainda, isso. Porque ainda é algo amorfo. E até porque, nesse caso, teria que ser lei mesmo para tratar. Sim. Gosto da recomendação também pelo fato de que ela é uma recomendação modesta. No seguinte sentido, ela diz, esse problema eu não consigo resolver. Dá um conceito que é um guarda-chuva, é um conceito bem guarda-chuva, bem amplo. Que ele sabe que ele está conhecendo esse assunto, nós estamos descobrindo esse assunto. Então ele é modesto nesse sentido. Ele faz uma lista exemplificativa de condutas, exemplificativa de reações. Então eu gosto também disso. E gosto das reações. Acho que as reações como modelo de reação são boas. Claro que haverá casos em que essas reações serão mal aplicadas. Sim. Evidentemente. Como tudo no direito. Como tudo. Tudo. É razoável, bem razoável que a OAB se preocupe com a má aplicação. Mas a OAB precisa estar ao lado disso. Ela não pode só se preocupar com a má atuação. Dar sanção
ela tem que se preocupar com a má atuação dos nossos colegas. Esse que é o ponto que eu tenho falado, já falei bastante sobre isso. Tenho muitos amigos no OAB. Eu sei que esse tema é um tema muito sensível para a OAB. Muito sensível. Mas a OAB tem de estar ao lado do combate a essas fraudes que são evidentes. Nós não podemos negar isso. Está acontecendo um volume absurdo de fraudes. Todo dia você tem notícia disso. E todo mundo perde, porque Todo o judiciário perde fica inchado, a advocacia ali está tendo uma atuação ilícita mesmo de advogados, e tem aqui, na recomendação do CNJ, tem a consideração da nota técnica do Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais, que estimou prejuízos econômicos só no ano de 2022, salvo engano, no ano de 2020, só com os temas mais recorrentes de litigância abusiva, o prejuízo econômico estimado foi de 10,7 bilhões de reais. Bilhões de reais. Mas é por aí. Se não for mais, se você pensar que esse custo de litigância é um custo que quem vai pagar é o consumidor, no fim das contas. Sim. O custo que o banco tem, que o Bradesco tem com o seu jurídico, quem que vai pagar isso? Quem está pagando esse custo? É o acionista do Bradesco que está pagando esse custo? Porque são coisas assustadoras. Se vocês pegarem advogados que advogam no polo passivo, sobretudo no polo passivo, existe litigância abusiva reversa também. Existe litigância abusiva do réu. Sim. Existe. Sem dúvida. Mas a preocupação maior, nesse momento, é a litigância abusiva do autor. Se você pegar advogados que atuam no polo passivo em litigância abusiva, vocês vão ver coisas chocantes. Tem coisas assustadoras. Assustadoras. Eu quero ouvir a ordem também falando disso. Eu quero ouvir a ordem também falando disso. Eu acho que a ordem tem de falar disso, porque isso é falar pela nossa profissão. A nossa profissão está sendo aviltada com isso. Agora, professor, falando inclusive dessa questão da responsabilização do advogado, tá? E lógico, né, nós sabemos que existem muitos fraudadores, podemos dizer assim, mas tem situações, por exemplo, que o próprio advogado desconhece. Sim, claro. Já peguei, atuo na área criminal, mas também atuo em processos éticos disciplinares, em que, às vezes, o advogado é surpreendido com uma informação falsa, um documento falso, enviado pelo próprio cliente. Sim, claro. E isso tem desencadeado, né, às vezes, processos éticos disciplinares, registro de boletim de ocorrência, procedimentos do Ministério Público, sem essa interferência do advogado. Então, eu queria que o senhor explicasse como é que precisa se analisar a responsabilidade do advogado. O que é que precisa, qual o cuidado que precisa ter, até para você não poder, né, punir indevidamente aquele advogado que até então está agindo de forma correta. Mas, infelizmente, né, ali não existe uma responsabilidade objetiva, que às vezes tentam inculpar o advogado, acaba se responsabilizando por conta de processos, inquéritos, ações penais, que trazem uma consequência terrível para a vida deles. A sua pergunta é muito boa, Matheus, porque a gente não pode achar que toda litigância abusiva é da responsabilidade do advogado. Claro que, em muitos casos, a litigância abusiva é uma estratégia do cliente. E aí, evidentemente, o advogado não responde. Isso é evidente. Temos que separar claramente as coisas. Embora haja casos em que a responsabilidade é do advogado. Ele que faz a fraude é montada por ele, advogado. Perfeito. Então, há de tudo. Volto ao ponto. Esse é um tema em que não dá para a gente fechar questão com nada. Porque a variedade de situações é tão grande que haverá rigorosamente de tudo. E com a inteligência artificial isso pode... multiplica. Mudar, porque nós como eu falei, hoje... são dimensões bíblicas. Até jurisprudência inexistente, né? Para mais um... Semana passada... Exato. Lá no escritório, meu sócio Thiago Aires, a quem deixa um abraço, ele começou a conversar. Não, a gente precisa... Obviamente, né? Nosso trabalho é feito de forma muito artesanal, muito cuidadosa, mas a gente precisa entender a maneira como a gente pode utilizar. A inteligência artificial é uma realidade da qual a gente precisa dominar. Então, a gente buscou fazer isso lá no escritório. Eu lembro que a gente aprendendo a mexer foi vendo com questões de jurisprudência que não existe, né? Julgados ali que são citados que não existem, artigo de lei que não existe.
Eu me deparei com isso. Artigo de lei que não existia. Então, a gente tem que, obviamente, tem que ter aquele trabalho, mas a realidade é um advogado que está não querendo utilizar a inteligência artificial a seu favor, mas querendo realmente substituir o seu trabalho braçal, consegue fazer uma petição com inteligência artificial. A inteligência artificial ela é capaz de fazer uma petição. Isso, para ser replicado em vários processos, facilita muito. Você vai ali, joga o documento que você precisa, um Ctrl+C, Ctrl+V da situação jurídica que você está demandando, aquela inteligência artificial, ela vai fazer uma adaptação daquela peça 30 mil vezes. Isso facilita demais a litigância abusiva, mas, ao mesmo tempo, e isso foi algo que eu observei até nas medidas recomendadas aos tribunais, nessa recomendação 159 do CNJ, a IA também, a inteligência artificial, ela pode ser utilizada como um mecanismo de identificação, um mecanismo de tratamento e de prevenção. Porque essa coleta de dados e a utilização dos dados que vai para a atitude ilícita, ela também pode ser usada. Aqui eu vou dar alguns exemplos. Desenvolvimento e implementação de sistemas de inteligência de dado e monitoramento contínuo. Criação de painéis de monitoramento integrado. Integração de base de dados, monitoramento de concentração de grande volume de demandas, entre outras circunstâncias aqui, medidas que são recomendadas aos tribunais. Hoje a gente tem a Xeleb no TJBA, dentre outras medidas também que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem adotado, para a utilização da inteligência artificial como forma de otimizar e aprimorar o trabalho de magistrados. E o que eu queria lhe perguntar, professor, é em relação a essas demandas abusivas, porque, bom, hoje o que temos para tratar a litigância abusiva são medidas que são recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça. O STJ, mais recentemente, em fevereiro, também decidiu sobre a questão, mas é algo que é difícil de tratar, sobretudo porque é difícil identificar. Tem várias formas, né? Então, assim, como você vê essa questão do uso da inteligência artificial? E eu vou expandir um pouco essa pergunta, de uma forma geral, para o trabalho do jurista, do trabalho do advogado, o trabalho do magistrado. Se isso é mais desfavorável ou se isso é mais favorável a gente. Veja, a inteligência artificial é uma ferramenta. Né? É uma ferramenta. Do ponto de vista epistemológico, ela é uma ferramenta. Assim como é o martelo, como é o machado, como é o serrote. Como é uma como caneta. É um lápis. É uma ferramenta. Um lápis ajuda a gente a escrever e ajuda a matar. Se você pegar um lápis aqui e jogar na jugular da pessoa, como aparece em filme, vários filmes assim, Missão Impossível tem vários. Mata com um lápis aqui no pescoço. Então, o mau uso da ferramenta compromete, assim, pode gerar consequências muito ruins, mas a ferramenta está lá. Onde é que eu quero chegar? Não há como retroceder. A inteligência artificial veio para chegar, ou veio para ficar. Vai ficar por muito tempo e cada vez com mais intensidade e cada vez mais inteligente. Isso é um ponto. Eu não vou negar essa realidade. Você me perguntar, Fred, você usa inteligência artificial? Eu, Fred, não uso ainda. Por acaso nunca usei. Meu escritório usa? Usa. O escritório usa. Há robôs que foram desenvolvidos para o escritório. Existem robôs desenvolvidos para o escritório. As pessoas que trabalham comigo usam. Cada um tem a sua assinatura lá do chat GPT, por exemplo. A gente já implementou isso também. Eu nunca usei. Você me perguntar assim, Fred, você usaria? Eu acho que eu usaria hoje para fazer resumo. Eu tenho visto resumos de inteligência artificial que são excelentes. Você bota um acórdão inteiro, resuma. O que sai é realmente muito impressionante. Para simplificar a sua escrita, eu acho um uso muito bom. Você faz um texto, coloca e o seu comando enxuga o meu texto. Tem uma recente que eu descobri que é para degravar audiências gravadas. É uma maravilha isso aí. Então tem coisas que são espetaculares. Você imaginar que você vai poder pegar um texto inteiro, jogar lá e ele vai fazer o resumo do texto para você, para ele poupar um tempo, realmente... É absurdo. É absurdo. É verdade. O outro lado é o mau uso.
Eu já conversei uma vez com o ChatGPT a meu respeito. E foi bizarro. Eu fiquei conversando. As coisas que ele dizia inicialmente a meu respeito simplesmente não existiam. Ele inventou. Uhum. Aí eu corrigi, ele pede desculpa. É muito educado, né? Ele pede desculpa e avança. E quando volta, só volta certo. É impressionante a capacidade de desenvolver, correção, né? De correção, né? É muito impressionante isso. E cada vez que eu converso com ele, ele vai ficando mais inteligente, né? Para uma pessoa, minha querida Karina, com a minha idade, 50 anos, o que a gente está vivendo hoje é assustador. Por quê? Porque em 1984, eu tinha 10 anos, chega ao cinema e eu assisti Exterminador do Futuro. Terminator, com Arnold Schwarzenegger. Aquele filme falava de uma realidade 2029. No ano de 2029, o mundo era comandado por uma inteligência artificial. Estamos perto. A Skynet. E os seres humanos eram rebeldes. E a inteligência artificial manda um robô para o passado para impedir o nascimento do futuro líder rebelde. Por isso que é o Terminator. Ele é um exterminador que veio do futuro para matar o futuro líder rebelde. Esse filme é um clássico do cinema. Já houve, tem vários filmes, sendo que o 2, que é de 91, chega a ser melhor do que o primeiro. Então, eu fui forjado na adolescência pensando nisso, né? Mas isso nunca vai acontecer. Isso é ficção científica. Uhum. Chega agora, você está conversando com a inteligência artificial e ela fala bem, é educada, aprende com você, escreve sem erro de português. É um negócio espetacular. Eu vi uma hoje no escritório, uma pessoa teve lá, uma moça, e falou, eu pedi para a IA me mostrar a minha alma gêmea. E tinha uma pessoa criada. Ela falou, agora só para se encontrar. Você assistiu o filme Ela? Não assisti, mas sei não que assistiu? A premissa ainda não. Em inglês é Her, mas em português ficou Ela. Rapaz, é um filme que tem uns 10 anos, com o Joaquim Phoenix. Tá até hoje na minha lista. 10 anos que eu não assisti ainda. Você precisa assistir esse filme. Esse filme é lindo e assustador. Mas é bonito demais e assustador. O rapaz se apaixona por uma inteligência artificial. Cuja voz é de Scarlett Johansson. Então é um negócio. É lindo. O filme é lindo. É lindo e é chocante, né? É chocante assim você... E aí 10 anos depois tem isso, você tá falando, tem namorado virtual, tem pessoas realmente que se valem do ChatGPT como analista. Isso. Fazem psicanálise com o ChatGPT. Eu já ouvi isso também. É verdade. É muito assustador isso. É uma distopia que a gente está vivendo isso na distopia. realidade. Para mim é uma distopia. Como eu tenho filhos de 24 e 21, eu vejo, é uma geração muito diferente da minha, eu vejo como, para eles, a conexão física e pessoal não tem o valor que para mim tem. Sim. Não tem, é impressionante como não tem. A questão de você estar junto, de você conversar com a voz. Sim. Conversar com a voz da pessoa e não por mensagem. De você ligar. Meu filho mais velho, ele não entende porque que eu ligo as pessoas, meus amigos, no dia de aniversário. É uma coisa que ele não consegue entender. Mas meu pai, ninguém faz isso. Ninguém liga no aniversário. As pessoas mandam mensagem ou na rede social ou no WhatsApp, acabou. E gera uma falha de comunicação, né? Eu lembro, assim, um exemplo clássico. Uma vez minha mãe foi comentar numa foto minha. Tava eu e uma amiga numa foto, isso tem anos. Aí ela comentou com uma carinha que saía ar do nariz, ou seja, raiva. Aí eu, mãe, por que você botou uma cara de raiva pra mim, minha amiga? Ela, não, eu botei fio-fio. Então, essas mensagens, eu tô falando de um emoji, óbvio, foi veja algo... o emoji, veja que coisa interessante. O emoji é uma imagem, né? Sim. A gente, há 10 mil anos, no Egito, tinha os hieróglifos, né? E as pessoas evoluíram para o alfabeto. Agora volta para os hieróglifos. O emoji é um hieróglifo. Em vez de você escrever. E tem realmente emojis que comunicam muito bem, né? Muito bem. Hoje já tem figurinha. E aí tem as figurinhas que comunicam mais ainda, né?
Tem coisas que eu não consigo me comunicar. Há determinadas coisas que eu preciso de uma figurinha para poder me comunicar. Nada que eu escrever vai ser tão eloquente quanto aquela imagem ou aquele emoji. Sensacional. Você sabe que aqueles dicionários internacionais, eles escolhem a palavra do ano. Todo ano tem uma palavra que é escolhida. Sim. A do ano passado foi brain rot, que é como se fosse o cérebro destruído, que é um termo que se criou por conta disso hoje em dia. Você passar o dia no celular, vendo aqueles vídeos de 2 segundos, 3 segundos, você consegue consumindo aquilo tudo e sua cabeça não para. E aí o cérebro se destrói. Foi a palavra do ano passado. Há uns 10 anos atrás, sabe qual foi a palavra do ano? O emoji da risada chorando. A palavra do ano foi o emoji, aquele emoji que está rindo, chorando de tanto rir. Esse foi a palavra do ano, foi um emoji. Imagina. Há 10 anos atrás. Caramba. Que viagem, né? Que viagem isso. Mas é isso, a inteligência artificial está aí, é uma realidade, ajuda, né, a quem quer cometer fraudes e ilicitudes. Como toda ferramenta, pode ser usada por mal. Também. Com certeza. Tem uma última pergunta, professor. Na verdade, você comentou aqui, eu achei bem interessante, quando o senhor fez menção aqui à litigância abusiva praticada pelo réu. Que às vezes é diferente, né? Pouco conhecida. As pessoas vinculam muito mais ao autor do que o réu. Isso, inclusive, até mesmo foi debatido no STJ. Teve um ministro que mencionou sobre isso. Ministro Herman Benjamin. Perfeito. De que muitas vezes as pessoas não enxergam, mas que o réu também pode fazer. Seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica. E eu queria que você comentasse sobre isso, sobre essa possibilidade, se existe, né? Se isso pode ser praticado também. Sim. Um exemplo comum ou corriqueiro. Existem réus que estrategicamente, deliberadamente, por decisão estratégica, não cumprem decisões judiciais, não seguem orientações, apostam na litigância. Eles fazem uma análise de custo, dizem assim, é melhor não cumprir, porque o volume que vai vir do judiciário é menor do que eu gastaria se cumprisse. Então, isso existe. Bom, deixar aqui a recomendação para o nosso público, mais uma vez, excelente, do livro, né, Introdução à Justiça Multiportas, que tem um capítulo aqui falando sobre o tema de hoje, e logo mais vai sair um livro próprio para falar sobre litigância abusiva, né? Específico sobre isso. Quero agradecer mais uma vez, professor, por ter aceitado nosso convite, por estar aqui dedicando esse tempo para bater esse papo para a gente. Saiba que o senhor falou de algumas lendas vivas. O senhor é uma lenda viva para nós, para mim. Antes mesmo, como pude lhe falar nos bastidores, antes mesmo de adentrar a faculdade de Direito, o senhor já era uma lenda viva quando eu estava no colégio. Não, aí eu preciso reconhecer que na época de gincana, aí tudo bem. Aí eu aceito. Mas é uma referência, assim, enquanto profissional, enquanto professor, e para mim é uma honra muito grande e um orgulho muito grande de ter um jurista baiano que leva a Bahia e realmente torna referência, porque temos muitos juristas baianos, justiça seja feita muita coisa boa, muita gente boa, da melhor qualidade, mas sem sombra de dúvidas você é um dos maiores expoentes. E é um orgulho, e é uma satisfação recebê-lo. Muito obrigada. As portas do JusPod estarão sempre abertas para recebê-lo. Eu costumo dizer, professor, que você reconhece uma pessoa como um excelente professor quando ele inspira pessoas. E tenho certeza que você inspira, né, essa nossa geração, as gerações mais novas, e é muito gratificante conhecê-lo um pouco mais, talvez na intimidade, com toda a sua história de vida, do radinho da pessoa do lado, do gol de barriga de Renato Gaúcho, e como cada ponto de história foi importante na sua vida. Então, queria também externar o meu agradecimento, minha admiração. Eu penso que nós precisamos demonstrar mesmo, reconhecer o que a pessoa é pra gente, e pessoas como o senhor profissionalmente já conhecíamos, era inquestionável. Hoje podemos conhecer também o Fred Didier, né? No íntimo. Antes de ser o Fred Didier que nós já conhecemos, né? Que o Brasil conhece. Isso só fez com que nós tivéssemos uma admiração ainda maior.
E um dos pontos que me chamou bastante atenção foi a sua lealdade, que hoje é muito raro. E a Então, memória, porque realmente a memória professor, também. o senhor é uma lenda, viu? Então eu quero agradecer também. Que professor. memória! Excelente. Muitíssimo obrigado pelo Obrigado. bate-papo, pela troca de experiências. E vamos voltar aqui várias vezes, já que o convite já foi assim de imediato, né? Tenho certeza Agora, que a gente agora pronto, vai agora virar. abriu a Não, porteira. pode convidar. Minha dificuldade é só a agenda. Eu tenho agenda, eu venho com o maior prazer. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Valeu. Então é isso, pessoal. Agradecer ao nosso público. Muito feliz com o bate-papo de hoje. E até o próximo Juiz Pod. Tchau, tchau.